A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Eli Borges. Meus irmãos, hoje eu trago para vocês uma visão que Deus me deu em sonho. E eu quero passar para vocês, para ver se vocês têm o significado deste sonho profético, desta revelação. Irmãos, eu sou uma pessoa que gosto muito de orar ao Senhor, pela igreja a qual eu faço parte, que é Deus é Amor. E ali, meus amados irmãos, eu orando ao Senhor da madrugada do dia 29 para o dia 30, né, desse mês 8, né, que é hoje, né, dia 30. E Deus me mostrava no sonho, né, não foi uma visão de olhos fechados, mas foi eu descansando. Eu me vi ali caminhando para dentro da Deus é Amor. Só que é como se eu estivesse na sede mundial. Na verdade, o sonho se passava lá. Eu via assim uma fileira de gente e dentro da sede mundial tinha um homem. Aquele homem era como se fosse um monstro. Ele não era uma pessoa normal. Eu via que não era, que era um espírito imundo. E aquele homem era muito grande, assim, gigantesco, e as pessoas, todo mundo fazendo fila, né, para entrar ali, né, porque eles iam receber ordens daquele homem, e ele estava lá dentro. Então ele falava com o povo e o povo vinha, todo mundo. Só que para entrar lá dentro era de fileira, né? O povo tinha que fazer a fileira. Aí eu estava também na fila, só que quando eu vi, que eu olhei assim, que eu vi, eu disse, eu não vou entrar. E eu começava a questionar com os irmãos, não vamos entrar, irmãos. Nós não podemos entrar, irmãos. Daí, este homem não é de Deus, este homem não é da família Miranda, este homem não é um profeta de Deus, este homem não é. Irmãos, será que vocês não estão observando que este homem não pertence ao Senhor? Eu falava. Mas os irmãos que estavam ali, estavam tudo com os olhos fechados. Ninguém conseguia ver. E eu começava a questionar, eu disse, irmãos, este homem não é de Deus. Nós não podemos obedecer à ordem do inimigo, meus irmãos. E eu falava assim, aí um irmão veio até mim e falou assim, irmã, é melhor você calar a boca. Porque se você ficar assim desse jeito, gritando aqui na porta, ele vai lançar você na prisão. E lá na prisão pode ser que lhe matam. E você sabe que ele tem poder até de matar? Aí eu falava assim para ele, eu disse, irmão, será que vocês não vê que isso aí é a opressão maligna, é o diabo, eu gritando, né? Eu falei, é Satanás e vocês estão entrando para obedecer a ordem do inimigo. Será que vocês não estão vendo que isso é a ordem do inimigo? Isso é Satanás, meus irmãos. E eu falava, né? E aí ele falava assim, é melhor você calar a boca, porque ele pode lhe lançar na prisão, então, e até lhe matar. E eu falava assim, irmãos, será que vocês não entendem que no passado também os profetas de Deus foram lançados na prisão, foram mortos por amor à palavra de Deus, mas não negou a santa palavra de Deus? Vocês não lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu citava essa passagem bíblica e falava que foram lançados no fogo, mas eles não negaram o santo nome do Senhor. E eu falava, sabe, irmãos, de muitos que passaram, de Pedro, que foi para a prisão, né? E o anjo do Senhor soltou ele, Paulo e Silas. Então ali eu ia questionando, falando sobre a palavra de Deus. E ali aqueles irmãos disseram, é melhor você calar a boca. E ali de repente, irmãos, eles entravam. Quando eles entravam, eu ficava do lado de fora, porque eu não aceitei entrar ali, porque eu vi que eles não que aquele homem não era de Deus. Mas muitos irmãos entraram e quando entrou, fechou as portas. E eu, assim, no meu entendimento, algo falava comigo que ele ia passar as ordens, entendeu? Só que as ordens que ele ia dar, eu não sei, sabe? O Senhor não deixou eu saber. E ali, eu saí daquele lugar como se eu fosse transportado para outro lugar. E de repente eu estava numa rua, naquela rua era uma rua deserta, uma rua com poucas casas, mas na frente um grande cemitério. E naquele cemitério eu via muitas pessoas, irmãos da CCB, irmãos de todas as denominações, pessoas morrendo. E ali, irmãos, eu via muitos sepulcros abertos,
E ali eu disse, Senhor, e eu vi aquelas moças tão lindas, sabe? Aquelas mulheres lindas, lindas, assim, dos cabelão grande, assim, sabe? Aquelas mulheres meio vestidas, morrendo. E eu falava com Deus, eu disse, meu Deus, mas tão nova, Senhor. Eu falando, né? Só que eu não via a pessoa que estava comigo. Só que eu, na minha consciência, eu falava e a pessoa me respondia. Aí eu falava assim, Senhor, mas é tão nova, que mulheres lindas, Senhor, que mulheres maravilhosas, lindas. E eu olhava assim, via aquelas mulheres, sabe, bonita, bem vestida, mas tudo morrendo. E os irmãos de idade, tudo partindo. Aí eu vi uma voz que dizia assim, não, é o tempo da colheita. O Senhor está colhendo muitos frutos. E eu falava, mas tudo já está preparado, Senhor? Eu falava assim, né? Aí aquela voz dizia assim, não, nem todos estão preparados, mas é o tempo. Aí eu falava assim, mas por que tem que ir agora, sendo que são tão novas, tem tanta coisa pela frente, a família, Senhor. E aí aquela voz que dizia assim, não, mas é o tempo. Chegou o tempo, tem que ir. E ali eu falava, Senhor, eles estão salvos? O Senhor tá recolhendo porque estão salvos? E aquela voz tornava a me repetir, dizendo que não. Que é porque chegou o tempo e tem que recolher. Aí o Senhor falava assim, que nós estamos vivendo no tempo da colheita. Aí eu falava assim com Deus, Senhor, mas ali na igreja, no meu pensamento eu falava assim, Senhor, mas a igreja que eu faço parte, por que o Senhor me mostrou aquele homem gigantesco lá dentro e os irmãos todos obedecendo? Por que? Eu falava assim, né? E por que os irmãos obedecem tudo, Senhor, que ele fala? Eu fiquei do lado de fora, Senhor, porque eu não aceitei, eu falava, né? Aí aquela voz falava assim, porque eles estão com os olhos espirituais fechados, eles não enxergam, eles não vê, todo alimento que vem, eles comem. Aí o Senhor falava comigo que é porque as pessoas não buscam, não oram, e tudo que vem da liderança as pessoas recebem. E nem tudo é Deus. Eu falava dessa maneira. Então, meus irmãos, eu estou passando aqui para vocês, né? Para que vocês possam ter um entendimento de Deus, né? E o Senhor falava comigo que é o tempo da colheita. O Senhor vai recolher muitos jovens, né? De todas as denominações. Da Deus é Amor, de todas as igrejas, né? Eu via muitos irmãos da CCB, muitos mesmo eu conheci pelas vestimentas, né? Ali pelos cabelos, irmãos da Deus é Amor, de todas as congregações, Assembleia, e de todas as igrejas. E eu perguntava ao Senhor se eles estavam preparados, que aquelas pessoas que estavam descendo a sepultura estavam preparadas. O Senhor falava que não, que nem todos estavam preparados porque chegou o tempo da colheita. Então quando Deus quer colher, né, não importa se a pessoa tem idade ou não, chegou o tempo, ele vai ter que ir. Então, é o que eu penso é que a gente tem que estar preparado. E a gente não pode ficar engolindo qualquer alimento. Porque o Senhor mostrava aquele homem que ele ia dar as ordens, só que as ordens dele, o Senhor não permitiu que eu visse, que eu pudesse estar ali dentro para me ver. Eu via muitos irmãos entrava ali, era de fileira para dentro da igreja, e quando chegava lá ele fechava as portas. E quando eu fui questionar, o irmão falava, é melhor você calar a boca, é melhor você sair daqui, porque eles podem lhe prender, ou até mesmo lá dentro da prisão eles podem lhe matar. E aí eu questionava sobre os profetas de Deus, né, que passaram por tudo isso. E eu falava com o Senhor porque que estava acontecendo aquilo. O Senhor falava que é porque os irmãos não vê porque não tem visão espiritual. Quem tem visão espiritual não come qualquer alimento. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem com Deus. Deixa aí o like também. Você pode compartilhar essa live, esse vídeo também, tá bom? Você pode deixar o seu comentário e também deixar o like. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.